numa altura em que começamos a retomar alguma normalidade, depois deste primeiro surto da pandemia, algumas coisas que já sabemos sobre o futuro. Já sabemos, por exemplo, que virá aí uma crise praticamente sem precedentes na história da economia portuguesa. Se os números que sabemos hoje estão certos, vamos ter uma recessão na casa dos 2 dígitos, ou seja, uma recessão que certamente terá um grande impacto na economia, na capacidade de financiamento das empresas e das famílias. Ora, isso necessitará, obviamente, de uma grande injeção, uma grande presença do Estado e de uma grande injeção de dinheiro do Estado na economia. E a questão aqui é saber como fazer isto de uma forma inteligente, de uma forma que pense no futuro, nomeadamente numa outra crise que também estamos a atravessar, que é a crise climática. Ou seja, como é que no momento em que o Estado precisa de intervir na economia, poder fazê-lo de uma forma que pense em reduzir as emissões e ao mesmo tempo que protege as famílias e os cidadãos. E começaria se calhar exatamente por aí. Em primeiro lugar, se nós tivermos um segundo surto no inverno de 2020-2021, um segundo surto da pandemia, isso vai acontecer num país em que já sabemos que é um dos países que tem uns maiores índices de pobreza energética em Portugal. Ou seja, nós sabemos que há uma grande percentagem da população portuguesa que não tem capacidade de aquecer as suas casas por questões económicas. E se nós vamos precisar que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais idosas, fiquem em casa durante o inverno, não é justo que o façamos quando sabemos que elas não têm capacidade para aquecer as suas casas. Portanto, em primeiro lugar, uma primeira grande medida é reforçar os instrumentos de combate à pobreza energética, não só a tarifa social, mas também arranjar mecanismos de apoios temporários para o inverno de 2020-2021 que possam ajudar as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais idosas a passar o inverno em casa para evitarmos um segundo surto que seja destruidor. E podemos também pensar no futuro, ou seja, no momento em que vamos ter que colocar dinheiro da economia para proteger o emprego, fazê-lo de uma forma inteligente e que reduza emissões e custos futuros da família, do Estado, das famílias e do Estado. Por exemplo, sabemos que uma recessão económica como a que virá aí, tipicamente em Portugal, tem um impacto no setor da construção civil. Foi assim em 2008, em que a crise, anos depois, quase arrasou o setor da construção civil e precisamos de proteger este emprego de milhares de pessoas neste setor. E podemos fazê-lo, por exemplo, com reabilitação para a eficiência, com reabilitação do edificado, com vista à melhoria das condições de eficiência energética. Ou seja, isso seria resolver, implica necessariamente um problema que temos para resolver há muito tempo, que implica necessariamente muito financiamento e que podemos fazer enquanto protegemos o emprego, podemos fazê-lo nesta fase, começando por exemplo, investimentos nos sítios mais urgentes, seja, por exemplo, em bairros sociais, edifícios que de alguma forma já são detidos pelo Estado, ou com programas de apoio, melhoria dos programas de apoio existentes para a reconversão do edificado e melhoria das condições de eficiência. Na mesma linha, podemos também utilizar alguma capacidade de financiamento para lançar um programa de solar descentralizado. Portugal chegou tarde ao solar fotovoltaico, ou seja, não temos por aí, pelo país, muitos painéis fotovoltaicos instalados pelos edifícios e, portanto, isto é um problema, mas também o facto de chegarmos tarde pode ser uma oportunidade. É uma oportunidade porque, por um lado, estamos a fazê-lo numa altura em que os custos tecnológicos já são mais baixos
E por outro lado podemos fazê-lo de uma forma podemos ter um programa, podemos fazer isto de uma forma consolidada e de atacado, ganhando alguma economia de escala. Podemos, por exemplo, pegar nos edifícios da administração pública e lançar um grande programa de solar descentralizado por todo o país, pelos edifícios da administração pública ou por escolas, edifícios do Estado. E isto permitirá criar uma rede de instaladores de âmbito nacional que reduzirá custos de instalação e oferta depois para as famílias, para o setor privado e para as empresas. Ou seja, como é que nós, através de um grande consumidor âncora, que é a administração pública, e com o investimento do Estado, podemos reconverter algum do emprego que existe em Portugal e criar uma rede de instaladores e empresas de manutenção de painéis fotovoltaicos em Portugal com escala nacional. Os momentos de crise são sempre momentos de repensar o futuro, principalmente quando existe quando existe possibilidade e capacidade e presença de um Estado forte, e sem dúvida temos que ter em conta a crise climática e a transição energética neste momento e fazê-lo de uma forma que não deixe ninguém para trás e que reduza as emissões.